Quantos estavam aqui domingo passado? Levantem as mãos. Quem não estava, levanta a mão. Eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Feliz ano novo. Uma salva de palmas para aqueles que estão voltando. Deus abençoe. Feliz ano novo. Por mais que sempre essas transições de ano, ou a transição do ano, sempre é bem desafiador para pastor, para a liderança da igreja. Quando que a gente faz culto? Vai ter o culto Y? Vai ter o culto Z? E realmente é sempre um desafio, estrategicamente falando. Quando a gente cancela culto? Quando que a gente faz culto? E a gente não cancela porque a gente tem preguiça de fazer culto. Acho que já deu para perceber que a gente não tem preguiça de fazer culto. Muito pelo contrário, a gente estava com muita saudade de vocês. E quanto mais cultos a gente conseguir fazer, mais de fato a gente vai realizar em Cristo Jesus. Só que a gente também tem que entender que as pessoas estão viajando. E às vezes é melhor colocar num culto só todo o povo do que ficar dividindo o rebanho, né? E foi isso que aconteceu no último domingo. Não tivemos o culto das 9. Tivemos apenas o culto das 11. E foi assertivo, porque conseguimos colocar no mesmo espaço os dois públicos, né? E realmente foi muito especial, tanto o nosso especial de Natal, como o nosso culto da virada, e também o culto que nós dedicamos ao Senhor no último domingo, se eu não me engano, dia 2 de janeiro. E nós iniciamos esse janeiro de uma maneira muito especial. Se você é um pouco mais atento às nossas redes sociais, se você segue a gente nas redes sociais, você vai perceber que nós iniciamos uma série chamada 9 declarações. Não tem nada a ver com o número 9. Poderia ser 7, poderia ser 5, poderia ser 30. Até porque não nos faltam declarações poderosas na palavra de Deus. Eu poderia chamar essa série de 30 declarações, 40 declarações, porque realmente na palavra de Deus a gente encontra verdades que libertam. Mas nós escolhemos trabalhar 9 frases, 9 verdades, até para você que está começando a caminhar aqui com a gente, até para você começar a compreender um pouco da nossa teologia, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente não acredita. Então, essas verdades é para, de fato, nos ajudar a compreendermos o quanto nós podemos em Deus, através da fé, contra o medo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre medo em algum momento, mas quando eu penso em medo, eu penso sobre pensamentos negativos. Eu penso sobre traumas passados que a gente arrasta para o presente, e se a gente não cortar, a gente leva para o futuro. E uma das coisas que eu falei no último domingo, foi que as nossas vidas, elas se movem na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Eu vou falar novamente, a nossa vida, ela sempre vai se mover na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Se eu acredito que o meu casamento não vale R$1, eu estou caminhando para essa realidade. Se eu acredito que os meus filhos são os únicos filhos no mundo que dão trabalho, eu estou caminhando para esse tipo de pensamento. Isso aqui não é coach. Com todo respeito a quem é coach, não, eu não sou coach, eu sou pastor. E sou muito resolvido em ser pastor. Mas quando a gente fala a respeito da nossa mente, da nossa compreensão, eu vim de uma tradição assembleiana clássica, e existe muito tabu quando o assunto é mente. Você pode fazer cirurgia no coração, e aí você vai ter que
procurar um cardiologista. Você pode fazer uma cirurgia no joelho, como eu já fiz, você vai procurar um ortopedista. Mas fala que você vai procurar um terapeuta para uma assembleia no clássico. Ele vai falar assim, nossa, está ficando louco? Aquele que nunca ouviu esse tipo de coisa que atira a primeira pedra. Olhem só o que o apóstolo Pedro vem dizer em 2 Pedro 1:3. Acompanhe comigo, por favor. Hoje a gente vai passear bastante por textos bíblicos, tá bom? Agora, 2 Pedro, de 1-3. Quem quiser pode acompanhar. Olhem só. Seu poder divino, poder de Deus, ok? Nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade, por meio do nosso conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Ou seja, a partir do momento que a gente compreende, tem acesso a um conhecimento de verdade, a gente tem o poder em Deus de quebrar todas as mentiras que Satanás fica buzinando no nosso ouvido todo santo dia. Inclusive que o nosso São Paulo não vai ganhar nada esse ano. Eu estou rejeitando isso. Pronto, falei, foi mais forte do que eu. E você que está sendo campeão, fica aí. Quando a gente pensa a respeito disso, no mínimo a gente tem que fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: que pensamentos negativos estão influenciando ou atrapalhando a minha vida? Pensamentos como: eu nunca vou dar certo, a minha empresa não vale R$1. Que tipos de pensamentos são esses? E você tem que nomear esses pensamentos, porque a gente só consegue vencer um inimigo quando a gente nomeia ele. A gente só consegue vencer um inimigo quando a gente o identifica. Porque se a gente fica nessa questão, não, é azar, é assim mesmo, não. Existem alguns inimigos que a gente precisa identificar, se não todos. Porque quando nós compreendemos quem de fato são os nossos inimigos, a gente pode, através da palavra de Deus, respirar verdades que vão derrubar as mentiras. É uma questão de inteligência. Se você está acreditando que a sua família não vai dar em nada, qual é o texto na Bíblia que diz ao contrário? Vai para o texto. Se você está acreditando que você não presta para nada em relação a ministério, fazer discípulos não é uma coisa para você, você vai ter que ir para a palavra de Deus e encontrar, e eu te ajudo nisso. contato@adai.com.br pode te ajudar nisso. Então a primeira coisa é identificar quais são os nossos inimigos. Segundo, identificar na palavra de Deus quais são as armas disponíveis que a gente tem para acabar com essa mentira satânica. Falando dessas 9 declarações, semana passada eu ensinei 3. E o PDF do culto de semana passada eu vou colocar no Telegram hoje, no nosso Telegram da igreja. Para aqueles pecadores que não vieram. Eu vou colocar no Telegram. Para você ter o conteúdo daquilo que foi ministrado. E as 3 verdades que falei no último domingo foram essas verdades. Primeira verdade: Jesus é o primeiro na minha vida. Eu existo para servi-lo e glorificá-lo, ponto. E aí eu expliquei a respeito dessa frase e dei base bíblica para essa frase. Segunda frase que eu trabalhei com a igreja foi: eu acordo sempre com o propósito de semear todas as boas sementes que estiverem disponíveis em minhas mãos. Eu não acordo esperando a vida dar alguma coisa para mim, eu acordo semeando. E semeando coisa boa. E eu expliquei à luz de um texto bíblico, eu expliquei esse segundo princípio. O terceiro que eu trabalhei na última semana, que é um dos que eu mais gosto, é esse aqui: eu amo pessoas. E eu acredito no melhor a respeito delas.
Rodrigo, é porque você não tem uma sogra como eu tenho. E você também não tem um genro como você. Ei, nós como cristãos precisamos ver o melhor das pessoas. Sabe por quê? Porque Cristo vê o melhor na gente. Porque se Cristo potencializar o que a gente tem de ruim, se Jesus trata a gente assim, a gente precisa tratar assim as pessoas. As pessoas pisam no nosso calo, tá bom, mas ela não pisa todo dia. E se pisa, pede para parar. Porque muitas vezes a gente constrói relacionamentos com muitos atritos, porque não tem diálogo. A pessoa não sabe que está pisando no teu calo. Sabe aquela palavra que te machuca há 3 anos e você nunca falou, ei, dá para parar de falar essa palavra? Mas não, você vai internalizando, quando você vai ver, está um monstro, e aí vai ter que ir para sala pastoral. Aí sabe que falam para mim? Não, pastor, é porque ele não arruma a cozinha. Não. Aí eu vou ter que descobrir que há 3 anos atrás ele falou uma palavra. Dá um trabalho. Por favor, levantem as mãos, vamos falar juntos. Isso daqui não é mantra não, tá? Não, abaixa a mão, deixa eu falar isso. Pastor, isso aqui não é mantra não. E não é mantra não. Mantra é aquilo que a gente fica falando de segunda a sexta, as mentiras de Satanás. Isso aqui é verdade, são verdades bíblicas. Verdades que a gente precisa ouvir, precisa falar, precisa internalizar, para a gente começar 22 diferente, porque se a gente não ficar diferente, o ano não vai ser diferente. Levantem as mãos, agora sim, vamos lá, primeira verdade, 1, 2 e 3, venham comigo. Jesus, para. Em nome de Jesus, vocês são pentecostais, só não rasga a máscara, mas vamos lá. 1, 2 e 3, foi. Jesus. Segunda verdade, foi. Eu. Terceiro. Eu amo pessoas que acreditam no melhor a respeito dos outros. Pronto. Resolvido. Um culto de 40 minutos em 10. Agora vamos estudar o que Deus tem para nós hoje. Quarta verdade, para nós termos um 22 mais digno. Minhas palavras, pensamentos e imaginações estão sob o poder de Cristo. Eu levo cativos todos os pensamentos e os torno obedientes a Cristo Jesus. Temos base bíblica para isso? Ou se temos. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, isso aqui é uma bomba, no bom sentido da palavra. O apóstolo Paulo, ele estava tendo um problemaço com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava o irritando, enchendo as paciências do Paulo. E quando a gente pensa que ele vai explodir, ele fala o seguinte: a minha briga não é contra vocês, a minha briga tem um nível superior, eu não vou me rebaixar a esse nível. Assim acontece com a gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de igreja, com os nossos colegas de serviço. Tem horas que a gente fica entrando em brigas que não valem a pena. E pior, as pessoas nos ofendem, e aí a gente tem a probabilidade de perder a razão, e ainda corre o risco de perder a salvação. Você que era vítima na situação, daqui a pouco você está ofendendo. Você que tomou a pancada. E é isso que Satanás está tentando fazer com todos nós, colocando na nossa mente pensamentos que são ridículos, verdades que são ridículas. Só que o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte: quando chegar um pensamento ruim, coloca ele debaixo de Cristo. O filtro do nosso pensamento deve ser Cristo.
Eu vou falar novamente, o filtro do nosso pensamento tem que ser Jesus Cristo. Nós não conseguimos proibir com que pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós conseguimos proibir que eles façam ninho na nossa cabeça. Mas muitos crentes não entendem isso. Não, Rodrigo, é porque se você souber o que eu penso, e o que eu penso? Quer saber? Ou você acha que eu só penso coisa boa? Eu tenho vergonha se passasse nesse telão o que eu penso às vezes. Assim como você também tem. Todos nós temos. Porque existe um ser caído dentro de nós, Adão. O Adão caído. Mas se existe um Adão que quer dominar nossa mente, ou quer dominar nossa mente, nós precisamos pegar esse Adão e colocar debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele é o nosso filtro. A tua briga não é contra o teu parente. Você não entendeu ainda? A tua briga não é com eles, a gente tem que dialogar, mas a nossa briga, a nossa luta, é uma luta espiritual, se vence no joelho, se vence na oração, se vence na palavra de Deus. O problema é que de vítima, você começa a ofender, e se Jesus, imagina, você é crente a vida toda, aí você fica irritado, solta um Hadouken, uma magia do Street Fighter, aquele que te ofendeu, e você perde a salvação por conta de um Hadouken. Nós não podemos brincar com isso. Igreja evangélica, Assembleia de Deus, Alto de Ipiranga, CNPJ 0.9. Ei, deixa eu falar uma coisa. Nós não brigamos nesse terreno. Sabe por quê? Porque nós somos de outro nível. Nós estamos em lugares altos. Que me leva para o quarto princípio, para o quinto princípio, olhem só. Eu não sou o meu passado. Uma boa notícia para muitos aqui, para todos, né? Eu não sou o que eu fiz. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Ele diz que eu estou perdoado, eu estou redimido e eu estou restaurado. Rodrigo, tem base bíblica para isso? Tem base bíblica. Romanos 6, 17 a 23, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado, aleluia, e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, ok? Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça, que leva vocês à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas às quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Levanta a mão, por favor, porque o salário do pecado é a morte. Mas vem comigo, foi? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, deixa eu voltar nisso, perdoe a minha prolixidade. É porque eu acho que muitos vão aprender na repetição. A gente pensa que repetição apenas a criança aprende, mas não. A gente precisa repetir, Caleb, porque o povo não está assumindo isso. O povo deixa a sua mente ser o playground de Satanás. Satanás, ele é expert em dizer para você: você é escravo do pecado ainda, você é um viciado, você é um descontrolado, você é um displicente, você... E a gente... Deixa eu falar uma coisa. Satanás, ele já se ligou que o que te desestabiliza é quando ele fala uma verdade não atualizada a respeito de você. Quer ver uma verdade atualizada de muitos? Você bebia. E se eu colocar uma cachaça na sua frente, você vai beber de novo.
Você era um pornográfico, se eu colocar um site pornográfico, você vai se render novamente. Você é um adúltero, você já traiu sua esposa 5 vezes. Se chegar uma menina um pouco mais bonita, você vai cair de novo. Percebe? São verdades não atualizadas, porque isso já passou. Isso já passou, mas não, a gente fica... Ei, se o diabo falar que você bebia, fala, eu bebia mesmo. É uma verdade não atualizada, mas a verdade atualizada é que eu não bebo mais. Rodrigo, mas você falou isso domingo passado. Estou falando de novo. Porque muitos pecadores não vieram. Ah, mas você era um cheirador de cocaína. Era! Hoje eu sinto o cheiro do Espírito Santo de Deus no meu lar. Ah não, mas antes você mentia para tua esposa. Eu mentia. Mas hoje a verdade chegou. A verdade libertou. Está tudo certo. O problema é que a gente fica flertando. A gente fica flertando. Isso vai nos causando medo, a ponto da gente, será que eu estou curado mesmo? Será que se não tiver uma marula na minha frente, eu não vou para cima? Para quem não sabe o que é marula, isso é muito bom não saber. Sexto e último princípio a respeito disso, olhem só. Meu Deus não me deu um espírito de medo. Mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pode colocar marula, não preciso dela. Pode vir a gata mais linda do mundo, meu compromisso não com ela, meu compromisso com a minha esposa. Pode me... Ei, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, para aguentar pancada. Amor para revidar do jeito cristão. E equilíbrio para saber o que fala, o que pensa e como age. Temos Bíblia para isso? Ou se temos? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 a 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama. Paulo está dizendo para Timóteo, a responsa é tua, malandro. É você que vai ter que manter a chama viva. Para de ficar terceirizando para Deus. Ah, eu estou tão frio na fé, como se a culpa fosse de Deus, ou como se a culpa fosse do pastor. O Paulo está dizendo para o Timóteo, malandro, a culpa é tua. Mantenha a chama viva do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu. Por favor, levanta a mão. Rodrigo, você está pedindo muito, aqui na ginástica não. Bora, não estavam comigo na São Silvestre, vão pregar junto comigo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, vem comigo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fala para a pessoa que está ao teu lado, eu era sem noção, mas estou equilibrado agora. Não há dúvidas. Não há dúvidas que a gente está numa fase assustadora, não há dúvidas. Não há dúvidas. E como está fazendo sentido eu pregar o Evangelho? Sabe por quê? Porque o Evangelho significa boas notícias. E se tem um momento onde eu preciso compreender o que de fato é Evangelho, é esse momento. Eu já falei aqui, já repeti, já falei, já repeti, e vou falar até aonde eu achar que eu tenho que falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu prefiro ficar mal informado do que louco. Sabe, eu tenho percebido que as pessoas elas não estão desesperadas por conta da crise muitas vezes. Elas estão desesperadas por aquilo que elas estão ouvindo dos outros a respeito da crise. Não dá. Ontem todos vocês assistiram a tragédia que eu também assisti. Mas num determinado momento eu falei, eu vou desligar, porque eu preciso pregar amanhã. O problema é que a gente fica consumindo G1 todo dia, R7 todo dia, UOL todo dia, e a gente está se alimentando de coisas
com todo respeito a esses canais de comunicação, eu não estou falando contra eles, pelo amor de Deus, vocês são inteligentes assim como eu sou, eu estou falando que é função deles fazer o que eles fazem, é função deles contar notícias que vão te prender, e a gente vai ficando cativado. Aí eu me lembro, sabe de quem? De Eva, que até ontem falava com Deus olhando para cima, bobeou, começou a falar com a serpente. A gente tira os olhos do alto, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de ter devocional, a gente acorda e já vai para os portais que nos prendem. E aí o que eles falam para a gente? Só coisa ruim, e a gente vai acreditando só nessas coisas. E a gente vai sendo movido por essas coisas, a gente fica com medo de tudo, fica com receio, não quer sair de casa. Mas em nome de Jesus, se vacinem, em nome de Jesus, se cuidem, mas não permitam que o medo controle a vida de vocês. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Minha oração, sabe, gente, é que a gente possa compreender essas declarações, essas verdades, porque a gente tem muito respaldo bíblico para irmos contra o que Satanás está dizendo aí fora. A gente só não lê, a gente só não acredita se a gente não quiser. E esse é um exercício nosso, porque a gente pensa que Deus vai abrir a nossa cabeça e vai colocar só coisas boas. Não é assim que funciona. Tanto é verdade que olhem só o que o apóstolo Paulo falou aos filipenses. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu aos filipenses. Se tem alguém que deveria receber uma carta, era o apóstolo Paulo, mas não, ele manda a carta. Paulo é tão crente que até dá raiva. Não era normal a igreja de Filipos escrever um e-mail e mandar para ele: Paulo, estamos orando por você, você está com a galera, a gente está com o ministério de intercessão, a gente está cantando, a gente está orando, pensando em você. Não existe na história nenhuma carta de Filipos a Paulo, mas existe uma carta de Paulo a Filipenses. Porque ele compreendeu que a vida, ela não é esse mar de rosas que a gente espera ter para a gente fazer as coisas para Deus, ou a gente pensar em coisas. Não, o dia que estiver estabilizado a nação brasileira, aí eu... bom, então espera. O dia, não tem isso, porque a gente não depende da circunstância. O fator externo não muda, ou pelo menos não deveria mudar, quem somos por dentro. Porque quem está por dentro é muito maior do que o que está fora. Maior é aquele que está com a gente, do que aquele que está no mundo. Olhem só o que o apóstolo Paulo falou para a gente, para uma igreja que estava com medo. Uma igreja que estava colocando um monte de minhoca na cabeça: vão me matar, eu não sou feliz, o meu casamento não vai dar certo, eu já estou no 8º casamento, e já estou até vendo, eu estou pior que a mulher samaritana. E aí a gente vai acreditando nessas mentiras. Mas olhem só o que eu vim pregar para vocês hoje, e vou tentar pregar para o resto da minha vida. Levantem as mãos, bora, São Silvestre 2022. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Não importa a guerra, não importa o cenário, eu tenho Deus da paz. Quer mais? Será que a gente precisa de mais Bíblia para acreditar nas verdades de Deus e refutar as mentiras de Satanás?
terminei. Ufa! Combati o bom combate. Cumpri a carreira. Guardei a fé. Eu estou até com vergonha, mas eu vou pedir de novo. Levanta a mão. Fica com a mão erguida. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Falam que a primeira impressão sempre fica, né? Então fica com essa impressão, é melhor. Não adianta nem eu falar que não é. Vamos falar essas 6 frases declarando. Rodrigo é mantra, mantra é o Satanás. Isso aqui são verdades que você precisa encarnar em nome de Jesus. Fala comigo, mantra é o Satanás. Isso aqui é Bíblia. Então pronto, foi. Com todo respeito aqui, né? 1, 2 e 3, foi. Jesus é o primeiro da minha vida. Eu existo para servir o glorificado. 2. Eu acordo com o propósito de semear todas as sementes que estiverem disponíveis. 3. Eu amo pessoas e acredito melhor a respeito dos outros. 4. Minhas palavras, pensamentos e imaginações são sob o poder de Cristo. Eu levo cativo todos os pensamentos que nos marcam a engenharia. 5. Eu não sou meu. Não. Falem mais alto. 1, 2 e 3. Eu não sou o meu passado. Eu não sou o que eu fiz. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Ele diz que eu sou perdoado, redimido e restaurado. Para acabar, meu Deus. Não me deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Se coloque em pé, por favor. E aplauda mais uma vez aquele que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu ajo do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que agir. Não, tira da tua boca que você é uma pessoa descontrolada. E quando você se descontrolar, fala, me descontrolei. Agora pode de ficar colocando rótulos em você, porque o Calvário já foi suficiente para tirar todos os rótulos de Satanás. Não acredite nas verdades não atualizadas de Satanás, acredite nas verdades atualizadas de Jesus. Quando ele colocar a minhoca na tua cabeça, mata a minhoca. Ou pega e joga fora. Se vier pensamento ruim, ok, olha para ele e fala, vai embora em nome de Jesus. Agora tem gente que fala, nossa, fica conversando com a serpente. Sabe o que mais me intriga na relação de Eva com a serpente? É que assim, eu fico imaginando, é igual Balaão com a jumenta. Vamos falar de Balaão primeiro? Eu preciso pregar sobre Balaão um dia aqui. O que eu acho mais doido, Kate, na relação de Balaão com a jumenta, não é a jumenta falar com o profeta dando uma bronca nele. O que mais me deixa encasquetado é o Balaão não se ligar que é uma jumenta falando. Tem dias que a gente está tão louco que a gente está falando com coisas e a gente está ouvindo coisas que não fazem sentido. Mas voltem para Eva, a mulher que falava com Deus junto com o esposo. Você fala assim, não pastor, quem falava com Deus era o homem. Ai, você me cansa. Ai, me cansa. Então tá bom, então era o homem. E ele falava o que para ela? Ó, papai do céu disse isso. A relação é uma relação muito aqui, ó, muito verticalizada. Isso na segunda-feira, na terça-feira, ela está conversando com aquilo que ela pisa. Ah não, pastor, porque a serpente, ela não estava ainda rastejando. Me cansa. Ei, em nome de Jesus. Tome cuidado, porque Satanás ele é muito astuto. Eu te convido a você ler Gênesis 2 e perceber pseudos-verdades da serpente com Eva. Ela é muito sutil.
ela vem e fala assim, mas Deus, ela está colocando Deus no diálogo, mas se você ler e fizer um bom estudo bíblico, eu não vou fazer isso por você, porque eu já fiz para mim. Está na hora de você fazer. Pegue o que Deus pediu para Eva e para o Adão, e compare com aquilo que a serpente falou para eles dois a respeito de Deus. São coisas muito sutis, mas que fizeram Eva. Eu acho que vocês sabem muito bem o que Eva fez. Por favor, irmãos e irmãs, em 2022, que nós possamos, eu separei 9 verdades, mas que sejam 10, que sejam 20, que sejam 5, que sejam 30, mas em nome de Jesus, não conversem com vozes de baixo. Então o negócio é aqui, ó. Nós estamos em lugares altos, e quando pensamentos de baixos vierem, olhe metaforicamente para esses pensamentos e diga, o sangue de Jesus te repreenda. Ah, mas eu acho que um outro casamento não ia ser. O sangue de Jesus te repreenda. Ah não, mas a tua mulher não é mais aquela. Você também não é mais aquele. O sangue de Jesus te repreenda. Não, mas eu acho que eu estou precisando de álcool. O sangue de Jesus te repreenda. Estou precisando mudar de igreja. Ei, o problema é que a gente ouve muito e profetiza pouco. A gente está usando a nossa voz, às vezes para falar mais mantras do mundo do que verdades da palavra. Confesse mais, declare mais. Deus fala com Ezequiel e fala, está vendo o vale de ossos secos? Você acha que pode rolar alguma coisa boa aí? O Ezequiel fala aquilo que a gente tem que falar sempre, tu sabes. Eu não vou me comprometer, tu está falando. Aí o Senhor diz o seguinte, então abra a tua boca. Pensar coisa errada não é errado. Acreditar nos pensamentos errados, isso pode te levar para lugares onde você não vai querer um dia se encontrar. Essa canção que nós vamos cantar agora, nós cantamos domingo passado, nós vamos cantar agora, e nós vamos cantar no próximo domingo, que é quando eu encerro essa série. Essa canção é canção é um profetismo puro. Canções, é o tipo de canção que a gente tem que declarar, só não pode rasgar mesmo a máscara. Você que está na tua casa, coloca uma roupa mais decente para cantar junto. Deixa o pão de queijo, mas em nome de Jesus, a gente precisa declarar. Mas assim, pastor, mas eu estou desafinado. Ei, Deus não está procurando pessoa afinada, Deus está procurando quem é adorador. Sabe, não deixa o time de adoração ficar cantando, não deixa eu precisar ficar pedindo para você levantar a mão. Sabe por quê? Porque esse microfone aqui, quando todo mundo canta, eu não consigo falar nada. Vocês nem me ouvem direito. Mas com toda a intensidade da tua alma, declarando que 22 vai ser um ano de legados. Eu não sei se você vai viver até o fim do ano. Eu não sei se eu vou viver até amanhã. Eu não sei. Mas eu vivo ou morto, eu vou deixar um legado para os meus filhos, eu vou deixar um legado para minha esposa, eu vou deixar um legado para essa igreja, vocês vão deixar um legado para essa igreja. Nós vamos declarar, sabe por quê? Porque uma vida abundante não tem a ver com os anos que a gente vive aqui. Uma vida abundante tem a ver com a convicção das verdades que a gente exala aqui, ainda que a gente parta para a vida eterna. Eu não sei o nosso dia de amanhã, mas Ele sabe, Ele pode. Com vida, enquanto Ele der vida nos nossos pulmões, nós vamos declarar canções como essas. Canções que falam que a nossa família é abençoada. Canções que falam que a nossa profissão é abençoada. Canção que fala que quando a gente entra, a gente é abençoado. Quando a gente sai, a gente é abençoado. Ei, posso dar uma notícia? O diabo, ele não tem poder de nada contra os ungidos do Senhor. Sabe aquele dia que furou o pneu do teu carro, você estava vindo para a igreja e você achou que era o Satanás? Não era Satanás, era Deus te livrando. Ei, Ele não pode tocar na gente, sabe por quê? Porque a gente está escondido em Jesus.
O apóstolo Paulo falou que nós estamos escondidos em Jesus. Se nós estamos escondidos em Jesus, quem nos achará? Então para de falar que você é azarado, para de falar que só você fica desempregado, para de falar que você é só quando você vai para a igreja. Tem gente que fala assim, não, é só eu querer ir para a igreja que renasce uma tia que morreu. Quantos aqui quiseram uma vez ir para a igreja e chegou uma tia que estava morta e ressuscitou só para te visitar comendo um... Gente, sabe o que você tem que fazer? Leva a tia para a igreja. Eu nunca me esqueço, pode chamar minha família de antissocial, pode falar o que for, isso há 20 anos atrás, nunca me esqueço. Estava todo mundo pronto para ir para a igreja. Imagina, família pastoral, não vê a hora de ir para a igreja, já está pronto. Chegou um tio, eu nem sabia que ele era meu tio, chegou para tomar café da tarde na hora de culto. Sabe o que minha mãe falou? Tio, com todo respeito, o senhor não ligou falando que estava vindo, quer ir para a igreja com a gente? Sabe o que ele falou? Não, eu visito vocês outro dia. Tá tudo certo, pode chamar de antissocial. Sabe por quê? Porque a minha família ficou a semana toda sem servir a Deus, e não é um tio que estava morto e ressurgiu que vai me tirar de viver esse ambiente aqui. O problema é que a gente fica negociando. A gente é absoluto em tudo, mas com a fé a gente às vezes é muito relativo. Falei, tem que levantar cedo para ir trabalhar. Eu duvido, se o teu tio que morreu e ressurgiu bater 6 horas da manhã dizendo, eu vou ficar aqui, você vai falar o quê? Estou indo trabalhar, quer ir comigo? Fica no estacionamento. Por que a gente não fala isso? 2022 está começando diferente, em nome de Jesus. Pode soltar esse playback aí, até caiu aqui o microfone. Canta, só não rasga a máscara. Você que está em casa, colocou um roupão, vamos cantar declarando a bênção. É tudo que nós precisamos para esse ano, em nome de Jesus. A influenza não vai me dominar, a Covid não vai me dominar, as notícias da política não vão me dominar. Eu levo para o meu filtro, e o meu filtro se chama Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, por favor. Aplauda ao Senhor.